que o nosso querido Mestre Jesus possa, na noite de hoje, encontrar em nossos corações terra fértil e preparada, para que Ele possa então depositar sua sementinha de paz. É com muita alegria que nós recebemos o convite para ocupar a tribuna desta casa, e nós naturalmente externamos também um abraço fraterno a todos os companheiros espíritas da diretoria executiva da USE aqui de São José do Rio Preto. E hoje nós gostaríamos de falar de um tema bastante simples. Nós gostaríamos de tratar de uma parábola. Todos nós já ouvimos muitas parábolas do Cristo. E algumas vezes nós percebemos que muitos companheiros acabam tentando, de via de regra, pegar a parábola e colocar o entendimento através daquilo que nós conhecemos atualmente. E às vezes isso se encaixa perfeitamente. Outras vezes nós percebemos uma certa dificuldade em compreender certas coisas que Jesus disse ou que Ele tenha feito. Então hoje nós temos uma proposta muito simples. A nossa intenção é pegar uma dessas parábolas e, antes de entender o que essa parábola nos traz, nós gostaríamos de fazer uma viagem no tempo. E para isso nós convidamos que todos nos acompanhem, para que nós possamos compreender o que fez ou o que aconteceu, para que Jesus contasse, narrasse essa parábola da forma que Ele fez. Porque nós nos esquecemos que, com o passar do tempo, nós transformamos a nossa maneira de falar, a forma pela qual nós nos expressamos, a cultura dos povos vão se transformando. Por isso, justamente, é que nós vamos ter, algumas vezes, a dificuldade em entender certos elementos, certos personagens que nós encontramos nas parábolas do Cristo. E as parábolas não são nada mais do que histórias contadas, que podem ser verdadeiras ou então criadas para ilustrar uma situação. E essa parábola que nós gostaríamos de tratar esta noite está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 15, e nós a conhecemos pelo nome de parábola do bom samaritano. Ah, mas você vai trazer algo de novo da parábola? Não, mas é uma parábola tão rica, cheia de elementos e de detalhes, que se nós fizéssemos uma conferência com diversos expositores e todos trabalhassem a mesma parábola, ao final nós teríamos diversas conclusões, tamanha abundância de ensinamentos que essa parábola traz. Mas, como eu disse, a intenção é que nós possamos entender por que Jesus contou a parábola da forma que contou. E, na verdade, nós vamos encontrar essas orientações ou essas explicações no Evangelho de Lucas, quando é registrado que Jesus reúne os seus discípulos, os seus seguidores, e diz a eles: preciso ir a Jerusalém. E quando Jesus passa essa informação, todos recebem essa notícia de uma maneira muito positiva, pois se aproximava a Páscoa. Naturalmente que não é a Páscoa que nós conhecemos hoje, essa festa de ovos de chocolate, de coelhinhos, mas uma das festividades mais importantes no calendário religioso do povo judeu, onde, segundo as tradições, toda criatura deveria, quando se aproximava a Páscoa, se dirigir ao templo que ficava na cidade de Jerusalém, que havia sido erguido por Salomão mais de 900 anos antes do Cristo. Então, quando Jesus, reunindo os seus seguidores, informa que ele gostaria de ir a Jerusalém, todos receberam a notícia de uma maneira fantástica. Mas Jesus resolve colocar mais detalhes, ele complementa o seu desejo e diz que
quer passar pela cidade de Samaria. Quando Jesus passa essa segunda informação, ele causa no mesmo grupo uma grande estranheza. E essa estranheza se dá por dois motivos. O primeiro motivo é do ponto de vista geográfico, pois ir a Jerusalém, passando por Samaria, seria tomar o caminho mais longo, mais difícil, mais perigoso. Não tinha sentido. É como se nós disséssemos que desejamos ir a São Paulo, capital, saindo aqui de São José do Rio Preto, e para isso daríamos uma passadinha em Belo Horizonte. É possível? Claro, mas não tem sentido. Então todos acharam muito estranho. Mas o segundo motivo, esse incomodou muito mais. Pois quando houve o grande cisma, ou seja, a divisão das tribos de Israel que era composto por 12 tribos, e por conta de divergências religiosas, pontos de vistas diferentes, coisa que nós sabemos que hoje não acontece, né? As religiões se respeitam de forma muito clara, muito linda, mas naquela época o pessoal tinha dificuldade, inclusive no mesmo meio religioso. E essas tribos, esses grupos, começaram a ter divergências. E os grupos que ficavam mais ao norte começaram a ter muita dificuldade em vir a Jerusalém no templo, pois havia essas diferenças nos seus rituais, nos seus dogmas. E eles tiveram uma ideia fantástica e muito simples. Já que nós temos dificuldade de fazer os nossos ritos aqui na cidade de Jerusalém, basta que nós possamos construir um novo templo. E assim fizeram. Quando eles escolheram a cidade de Samaria para esse novo templo, houve um grande ruído entre os judeus. Por quê? Aqueles que estavam mais ao sul, na verdade a tribo de Judá e de Benjamim, ficaram muito incomodados com aquilo, porque eles imaginaram o seguinte: como poderiam os outros judeus criarem uma nova casa para Deus? Porque eles tinham a ideia de que Deus habitava lugares físicos, e se ele morava no templo ali em Jerusalém, com qual autoridade? Como poderiam os outros construir um novo templo? E se Deus se mudasse para lá? Então começou ali o que era para ser uma solução, na verdade foi uma disputa ainda maior entre eles. Então quando Jesus diz que quer passar pela cidade de Samaria, era o mesmo que dizer que eles iriam passar por terras inimigas, e isso incomodou demais eles. Mas mesmo assim, como Jesus havia dito, eles fizeram esse caminho. Então um grupo se destaca e vai à frente para conseguir lá em Samaria pouso para os demais, porque era um grupo grande. E esse grupo vai liderado por João. E quando eles chegam na cidade de Samaria, eles batem em uma casa e pedem a hospedagem. E eles ganham um não. Era tudo que João precisava para retornar ao encontro de Jesus e tentar ali de alguma forma convencê-lo, dar um motivo para que Jesus mudasse a opinião. E assim ele faz. E quando os samaritanos, ou aquele morador de Samaria, nega essa hospedagem a João, ele não está simplesmente dizendo: olha, não vou lhe atender. Ele na verdade acaba de quebrar uma tradição muito forte, não só do povo judeu, mas de todo o Oriente. Pois pela dificuldade da época, as distâncias, a limitação dos meios de transporte, era natural que as pessoas oferecessem as suas casas para que peregrinos pudessem pernoitar. Então você batia na casa de alguém e dizia: olha, eu estou indo de tal lugar para tal lugar, eu posso passar a noite aqui? A pessoa não falava: pois não. Abria a porta, deixava você descansar em determinado local, lhe oferecia água e comida. No dia seguinte você tocava a sua vida.
Isso era uma tradição. Mas além da tradição, havia ainda um dito popular que dizia que se porventura alguém negasse hospedagem a um peregrino, aquela ideia de um Deus bravo, um Deus vingativo que eles tinham, Deus iria se irritar com a pessoa. E se irritando, desceria fogo dos céus e queimaria a pessoa viva. Então, por via das dúvidas, além da questão social, muitas pessoas tinham medo de que isso pudesse acontecer. E quando aquele samaritano disse: não tem hospedagem para vocês aqui, ele joga isso por terra. E João vai ao encontro de Jesus e diz: mestre, os samaritanos negaram a hospedagem. E aí, no gesto bastante humano, ele diz assim: o senhor quer que eu ore ao Pai e peça para que ele desça fogo, já queime todos os samaritanos? Jesus fala: não, João, eu vim para salvar vidas, não para destruí-las. O que é isso? E eu penso que João, nessa hora, deve ter pensado: deveria ter ficado quieto, perdeu a oportunidade. Mas ele ainda vai ganhar uma liçãozinha lá na frente. Mas como estava previsto, mesmo com a negação da hospedagem por conta do samaritano, Jesus vai, seguido por todos aqueles, para Jerusalém e passa por Samaria. E aí nós vamos dar um salto para que a coisa não se estenda demais. Mas em Samaria nós vamos encontrar no Evangelho uma série de situações em que Jesus nos ensina através das experiências que ele viveu ali com os samaritanos. Mas o fato é que ele chega sim à cidade de Jerusalém. E ele chega depois de mais um dia de peregrinação. E quando ele chega na cidade de Jerusalém, ele é recebido por um doutor da lei, um fariseu. E o doutor da lei não veio dar boas-vindas ao Cristo, ao Messias. Na verdade, como era muito comum entre os doutores da lei, essa criatura vem mais uma vez tentar fazer com que Jesus pudesse contradizer o que as leis os orientavam. E ele então se dirige a Jesus e diz: mestre, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Eu fico imaginando a situação. Eu no lugar de Jesus, depois de mais um dia de viagem, diga-se de passagem, não era de carro, era a pé, pelo deserto, extremamente cansado, com fome, com sede. E quando eu estou nessas situações, ou próximo disso, o meu humor fica uma maravilha. E se alguém me pergunta: olha, ô Júnior, o que eu faço para herdar a vida eterna? Ah, meu Deus. Mas Jesus, ele tinha todo o tempo do mundo, e percebe ali uma grande oportunidade de ensinar, não só o doutor da lei, mas a todas aquelas criaturas que ali estavam. E ele resolve então ter um diálogo com esse fariseu. E ouvindo essa indagação do doutor da lei, ele devolve duas perguntas, dizendo assim: o que está escrito na lei? E como você a lê? O doutor da lei então diz a Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e com todos os teus muitos, ou com todas as tuas forças, depende da tradução, e ao próximo como a ti mesmo. Jesus diz a ele: respondestes muito bem, faça isso então e viverás a vida eterna. Mas aí não parece um diálogo sem pé nem cabeça, porque o doutor da lei queria testar Jesus. Jesus faz duas perguntas para o doutor da lei, que responde a própria pergunta. E Jesus fala para ele: está certo, faz isso. Mas aqui cabe nós nos atentarmos a alguns detalhes. Primeiro, o que o doutor da lei queria saber com essa história de viver a vida eterna? Os judeus já sabiam há muito tempo, através dos profetas, e aí entra Jacó, Isaac e todos os outros, o próprio Abraão, de que
no futuro, aquelas criaturas que se portassem como homens de bem teriam direito a um mundo vindouro, a uma nova era. E para que isso acontecesse, eles tinham que seguir uma série de dogmas. O que hoje nós espíritas conhecemos como regeneração, esse mundo novo, eles já sabiam há mais de 2000 anos. Não com essa nomenclatura, nem com essa clareza, mas sabiam que deveriam se preparar, se esforçar para serem criaturas dignas de habitar esse mundo. Não sabia exatamente como isso ia acontecer, mas sabiam que aconteceria. Então, quando o Dr. Daley pergunta o que eu devo fazer para herdar a vida eterna, ele está perguntando o que eu preciso fazer para me tornar digno de ser um habitante desse mundo, de merecer essa nova fase. E Jesus, naturalmente que percebendo ali as artimanhas do Dr. Daley, pergunta a ele o que está escrito na lei. Ou seja, nós vamos nos ater ao que você conhece tão bem, as informações que você carrega, que você estuda. Mas com detalhe, eu quero saber o que você entende disso. Porque aquele doutor da lei era realmente um homem muito preparado, muito inteligente, mas teve cometido um pequeno deslize. Ele não imaginou que aquele peregrino, aquele nazareno, todo suado ali, chegando àquela viagem longa e cansativa, era o governador espiritual do planeta. Ele subjugou a figura do Cristo. E quando Jesus o questiona, ele mostra toda a sua capacidade e conhecimento, esse doutor da lei. Porque ele consegue resumir, fisgando de todo o Velho Testamento, 2 versículos. Um que está no livro de Deuteronômio e o outro no livro Levítico. E reunindo esses 2 versículos, ele consegue sintetizar todos os mandamentos para Jesus. E isso não era qualquer criatura que conhecia. Porque quando nós falamos em mandamentos, as leis de Moisés, muitas vezes vem à nossa mente os 10 mandamentos. Mas na verdade eles tratavam dos 614. Então era muito difícil para as pessoas compreenderem e entenderem todos. E com o passar do tempo, alguns religiosos, alguns autores da lei, chegaram à conclusão de que se eles oferecessem ou ensinassem os 10 mandamentos, já seria o suficiente. Mas ainda assim havia dificuldade. As pessoas não conseguiam assimilar. Eu acho que até hoje, se eu questionar para alguém, olha, quais são os 10 mandamentos? Muitos não vão lembrar de todos. E aí então, chegaram à conclusão que seria possível sintetizar tudo com esses 2 versículos. E esse doutor da lei fazia parte desse grupo. E ele então, fisgando desses 2 livros, os 2 versículos, mostra a Jesus como ele entendia que seria necessário agir para ser um homem de bem e fazer jus ao mundo novo. E Jesus então diz a ele: respondestes muito bem. Jesus vai reconhecer a sabedoria daquele homem, mas Jesus vai dar um cutucãozinho nele, praticamente chamando-o de hipócrita, porque ele diz assim: faça isso e viverás a vida eterna. Jesus não diz a ele: continue fazendo o que você já sabe, porque realmente aquele homem não fazia. Mas por que o homem não fazia aquilo, já que ele conhecia tão bem? Já que aquilo estava na ponta da língua, por que ele não praticava? Porque esses 2 versículos que o doutor da lei usa para resumir o que
transforma uma criatura em homem de bem é muito complexo, dentro do significado que aquele povo dava a essas frases. Porque ele disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração. Mas o que era amar a Deus de todo o coração para aquele povo? Eles entendiam que o coração do ser humano era dividido em duas partes. Metade do coração, a sede dos sentimentos, das emoções, dos desejos, como até hoje nós ainda atribuímos. E a outra metade do coração era exatamente a fonte da sabedoria, da razão. Eles não sabiam que todos os processos aconteciam no cérebro. Eles atribuíam essa capacidade de raciocinar, de discernir a outra metade do coração. Então, amar a Deus de todo o coração era oferecer a Deus todos os seus desejos, sentimentos, as suas vontades, mas sabendo como fazer isso, usando isso de uma maneira inteligente, proveitosa, útil. Então, amar a Deus de todo o coração já não era uma tarefa simples. Não era qualquer criatura que seria capaz de fazer isso. Tanto que Emmanuel, no livro Consolador, 2000 anos depois, pelas mãos do Chico, nos lembra que a criatura humana, para alcançar o ápice da evolução, se faz necessário desenvolver duas vertentes: a vertente da moral e da inteligência, para que ela possa justamente, unindo essas duas forças humanas, alcançar sim o seu ápice. Só através do equilíbrio dessas duas forças. E os judeus sabiam disso 2000 anos antes. Mas aí depois vinha a segunda fase. Quem conseguia amar a Deus de todo o coração tinha que entrar na segunda fase, que era amá-lo de toda a alma. E amar a Deus de toda a alma para aquele povo que entendia que o ser humano era composto de dois elementos: corpo e alma. Eles não conheciam a questão do perispírito como nós hoje espíritas conhecemos. E somando esses dois elementos, a pessoa poderia amar a Deus de toda a alma. E isso significava o seguinte: você tem que colocar o seu corpo, a ferramenta maior que Deus lhe oferece, em favor dos outros em nome dele. E também toda a sua bagagem espiritual. Eles sabiam que cada criatura trazia e aumentava a bagagem espiritual. E aliado ao corpo, deveria servir a Deus. Que era uma fase ainda mais difícil. Mas aquele que conseguisse chegar nesse patamar, tinha a terceira, que era amar a Deus com todas as suas forças, que nada mais é do que oferecer a Deus tudo o que Ele oferece a você. É retribuir a Deus através de ações do bem tudo aquilo que Ele confere. Ou seja, as boas emoções, os desejos, as vontades, a capacidade de entender e raciocinar. Era necessário oferecer a Deus o seu corpo, a sua bagagem espiritual, os seus recursos financeiros. Tudo que Deus lhe emprestara, você deveria fazer com que voltasse a Deus através das suas atitudes. Então, realmente, aquele doutor da lei não fazia isso. Muito pelo contrário, estava longe de fazer. E o doutor da lei não questiona Jesus quando Jesus diz a ele: faça isso, ou seja, deixe de ficar na inércia, pratique. Ele não questiona, mas ele tenta então justificar o fato de não fazer aquilo que ele já sabia que era certo. E ele então pergunta a Jesus: mas quem é meu próximo? Ou seja, para com quem eu devo fazer isso? Se eu não sei quem é meu próximo, eu não faço. Mas como ele não sabia quem era o próximo dele? Parece outra pergunta sem nenhum fundamento. Mas havia uma divisão entre os judeus
em especial entre os próprios doutores da lei, onde alguns acreditavam que somente o povo judeu era irmão entre si e desprezavam os demais, a ponto de, se por acaso tivesse uma roda de conversa e chegasse ali um romano, um egípcio, um gentil, não importa, eles simplesmente deixavam falando sozinho e iam embora, desprezavam mesmo. Já tinha um outro grupo que entendia diferente e pensavam: poxa, se Deus é único, como nós já sabemos, Ele então criou tudo, e criando tudo, criou todos. Então todos nós somos irmãos, não importa se a criatura é judia, se ela é árabe, egípcia, essa criatura também é filho de Deus. Então eles entendiam que todos os seres humanos eram irmãos entre si. E a palavra que nós traduzimos para a língua portuguesa, que dá origem à palavra próximo, é a mesma palavra que traduz-se para irmão. Irmão e próximo era a mesma coisa. Então, se Jesus dissesse ao doutor da lei: ô meu filho, todos são seus irmãos, e ele fosse da vertente que entendesse que não, só os judeus eram irmãos entre si, pronto, era o que Jesus poderia arrumar de problema com aquele homem. Mas Jesus percebe a armadilha, e ele então, para explicar ao doutor da lei quem era o seu próximo, ou com quem ele deveria agir, como ele acabara de explicar ao próprio Cristo, que seria o caminho para se tornar uma pessoa de bem, Jesus então resolve contar uma parábola, uma história, e é a tal parábola do bom samaritano. E Jesus então começa dizendo: descia um homem de Jerusalém para Jericó, que cai na mão dos salteadores, que o espancam, despojam de suas vestes e deixando semi-morto à beira do caminho. Eis então que desce pelo mesmo caminho um sacerdote, que vendo passa de largo. Eis que desce um levita pelo mesmo caminho, que também passa de largo. Eis que surge no caminho então um samaritano, que vendo é tomado de íntima compaixão, se aproxima, cura-lhe as feridas com azeite e vinho, coloca o homem sobre o seu animal e o conduz até uma hospedaria. Lá passa a noite cuidando dele, e no dia seguinte, tendo que prosseguir viagem, paga o dono da casa e diz que, se for necessário mais algum recurso em favor daquela criatura, que o faça na volta que lhe acerta. Adaptando um pouco as palavras para o nosso dia a dia, a essência da parábola é essa. Então vamos lá nos elementos. Jesus diz ao doutor da lei que um homem, quem é esse homem? Não fazemos a menor ideia. E Jesus deixa isso bem claro, pois o homem que não é identificado é assaltado, espancado. Os ladrões roubam as suas roupas, que seria uma maneira ele ser reconhecido, porque de acordo com o grupo que a pessoa fazia parte, você conseguia perceber pela forma de se vestir. Ou seja, os levitas se vestiam de uma forma, os doutores da lei de outra, os árabes, os romanos tinham vestimentas características. Então Jesus diz que esse homem está sem roupas, e ele está semi-morto, ou seja, desmaiado. Então ele não poderia dar nenhum tipo de informação de onde ele vinha, para onde ele ia, o que havia acontecido. Era simplesmente alguém precisando de cuidados. Jesus diz então que desce pelo mesmo caminho um sacerdote. Que mesmo caminho? O homem não descia de Jerusalém para Jericó? Em Jerusalém estava o quê? O templo. E se o sacerdote vinha pelo mesmo caminho, ele descia do templo, estava lá na sua casa religiosa.
onde ele, enquanto sacerdote, era responsável em passar os ensinamentos aos demais. E o que esse homem faz? Que conhecia tão bem quanto o doutor da lei os mandamentos. Ele corre em auxílio daquele que estava precisando? Não. Ele vê, mas passa de largo, ignora, faz de conta que não tem nada a ver com isso. Talvez até porque, segundo as tradições de época, um sacerdote não deveria tocar no cadáver, pois se tocasse, ele se tornaria impuro, e se tornando impuro, teria que passar por alguns rituais, coisas dogmáticas da época e daquela religião, para se purificar novamente. Então imaginem só, ele sabia o que tinha que fazer, mas ele observa o homem caindo e pensou consigo mesmo: está vivo ou está morto, será? Se eu for ajudá-lo e ele estiver morto, eu irei me contaminar, eu estarei impuro perante a minha religião, e eu vou ter que passar por aquele processo de purificação, vai dar um trabalhão. E preocupado consigo mesmo, preocupado apenas consigo mesmo, ele simplesmente ignora a necessidade do outro e vai embora. E na sequência, segundo Jesus narra, vem um levita, pelo mesmo caminho, vinha lá do templo, lá de Jerusalém. E quem eram os levitas? Aprendizes dos sacerdotes. Estavam lá enfornados no templo, aprendendo. E o que ele fez? Ele que conhecia também os mandamentos, teve a mesma atitude do sacerdote. Ignorou a necessidade do outro. Ele vê, mas não faz nenhum movimento em auxílio àquele homem. Muito provavelmente motivado pelo fato daquela criatura estar sem uma identificação, sem as roupas. Porque os levitas tinham uma característica bastante curiosa. Era um grupo muito unido, até ativo, mas somente entre eles. Sabem por quê? Porque um levita fazia questão de ajudar o outro para que essa informação circulasse no meio deles e fosse então reconhecido, valorizado. Olha, eu vou ajudar você, mas você dá um jeito de deixar a informação escapar para que todos possam me reconhecer e valorizar. Aquele homem estava caído ali, estava sem roupa, não dava para saber se era um levita. Havia apanhado dos ladrões, então já está machucado. Então o rosto dele talvez não fosse fácil de se reconhecer. Estava sujo, no chão, na areia. O fato desse levita ir em direção àquela criatura que necessitava e fazer qualquer auxílio, talvez não rendesse nenhum tipo de reconhecimento. Para que ele ia perder tempo? Já que ele talvez não fosse um levita, não tem necessidade. Outro o reconhece. E foi embora. E aí Jesus então traz um terceiro elemento. E aqui ele vai cutucar de novo o doutor da lei. Porque o sacerdote e o levita eram amigos dele. Estavam lá no templo com ele. E já vai dar uma lição também em João. Porque no dia anterior João queria fazer o quê? Queimar todos os samaritanos. Porque assim como aconteceu com João, até hoje as criaturas têm hábito de rotular as pessoas pelas experiências infelizes que elas vivenciam. Então, por exemplo, imaginemos que eu venha procurar o cemitério e não consigo encontrar o centro aqui do bairro. E resolvo perguntar a um determinado lugar se alguém conhece. Olha, para uma pessoa na rua, por acaso você conhece a Associação Espírita Sirineia? E eu pego uma pessoa que está num dia difícil, e essa pessoa me dá uma resposta atravessada. Eu dou meia volta e retorno para Mirassol. Chego lá e falo: gente, pensam por mal educado e a minha pretensão. Os que moram na região do sul da Glicélia, então, esses são terríveis. Mas por quê? Fui perguntar onde ficava o centro, eu não conhecia. E a pessoa foi mal educada, me distratou, não me deu atenção, enfim.
Aí vão me questionar, mas peraí, você falou com cada um dos seus pertences? Ou pelo menos com todos que moram na região do Sul Diocleciano? Não, conversei com um e foi suficiente, bastou. Porque nós adoramos rotular. E foi o que aconteceu com João lá. Ele não foi na casa de cada samaritano pedir hospedagem. Bateu na casa de um, o cara falou, não, eu falei, tudo que eu preciso. Voltou para tentar queimar todos os samaritanos que ele desejou. E Jesus então vai justamente colocar o samaritano como homem de bem. O samaritano que João queria queimar no dia anterior. Jesus vai mostrar a ele que havia compreendido as razões, até porque era um grupo de judeus indo para uma festa típica judia. O samaritano não tinha que concordar com nada, nem apoiar a situação. Mas mais do que isso, ele vai mostrar ao doutor da lei que enxergava o samaritano como um herege, como aquele que abandonou o templo, como aquele que abandonou o Deus do doutor da lei, como um homem de bem, como aquele que pratica, dizendo que não importa o rótulo, mas sim o que você faz. E o que esse samaritano faz? E Jesus nem diz que ele veio do templo, não. Ele fala, surge no caminho samaritano, está passando por ali. E a primeira atitude desse samaritano é exatamente como a dos demais. Ele vê o homem caído, identifica a situação, mas assim como os outros, ele poderia ir embora, mas não. Segundo Jesus, ele é tomado de íntima compaixão. Compaixão nada mais é do que um sentimento. Lembra da história de amar a Deus de todo o coração? Metade do coração daquele samaritano se manifesta. Ele percebe a dor do outro, a necessidade do outro. Ele se aproxima. Quando ele se aproxima, ele poderia olhar a situação e falar, poxa, a coisa aqui é grave. O que eu vou fazer? Mas ele precisa usar a outra metade do coração para eles, a inteligência. E pensa, peraí, eu carrego aqui azeite e vinho, e com esses dois elementos eu posso fazer uma espécie de asepsia, de primeiros cuidados. Pronto, já usou o sentimento e a razão. Ele consegue amar naquela criatura Deus, através do seu coração. E poderia ter parado, atingiu a primeira fase, mas não, ele vai além. Ele sabia que era necessário amar de toda a alma. O azeite e o vinho que ele carregava era caro, muito caro. E mesmo sabendo que aquilo poderia ajudar aquela criatura, ele poderia ter pensado, mas vai custar caro isso. Mas mais, ele sabia que para amar a Deus de toda a alma, ele tinha que agir. Não bastava só sentimento, vontade de fazer e saber o que fazer, tinha que praticar. E ele então pega aqueles dois elementos e faz ali os primeiros socorros. Atingiu o segundo patamar, mas ele sabe que precisa chegar no terceiro. E poderia deixar aquele homem ali que já havia começado o processo de restabelecimento. Outra pessoa poderia ajudar mais tarde, mas não. Ele coloca o homem sobre o seu animal e vai conduzi-lo até uma hospedaria. E olha só, quando ele coloca o homem sobre o seu animal, o homem estava desmaiado, então provavelmente foi deitado em cima do animal, e o animal carregava azeite e vinho, então estava com rédeas, ou melhor, com cela típica da época de carregar produtos, que havia só uma pessoa. Então, se ele colocou o homem sobre o animal, junto com as mercadorias, ele precisou ir puxando. Mas o que tem a ver isso? Uma pessoa só puxava uma outra em cima do animal quando ela era um escravo. Mas ele não quer saber o que vão pensar dele, pouco importa o que vão achar. Ele sabia que precisava auxiliar aquele homem. Ele então vai até uma hospedaria. Mas chegou na hospedaria, tinha recursos, pessoas para ajudar, talvez enfermeiros. Imagina, a hospedaria era uma casa. Nós nos lembramos que João foi até Samaria e bateu na porta pedindo hospedagem. Ele fez o mesmo.
Ele foi na porta de alguém que não conhecia, bateu lá e falou: olha, eu estou numa situação grave aqui, eu preciso ajudar esse homem, o senhor me permite ficar aqui essa noite com ele? Ele não foi na porta de alguém, bateu e falou: olha, eu estou com um problema aqui, a partir de agora eu já fiz muito, o problema é seu, e foi embora. Não, ele passou a noite ali cuidando, ele assumiu a responsabilidade até que aquela criatura tivesse condições de seguir o próprio caminho, e passa a noite ali ajudando. Jesus narra isso. No dia seguinte, ele precisa seguir viagem, até porque ele não pode trazer o problema do outro para si, ele tem que auxiliar, ajudar, mas ele não pode parar a sua vida em função da dificuldade do outro. A vida segue. Ele então pega 2 denários e paga ali o dono da casa para ressarcir das despesas, muito provavelmente da roupa que ofereceu, do alimento que ofereceu aquelas 2 criaturas, porque a responsabilidade era toda dele, era ele que ia arcar com tudo. Ele não poderia terceirizar a sua responsabilidade. E ainda diz ao dono da casa: olha, eu vou seguir viagem, o homem precisa de mais alguns cuidados, e na volta eu passo aqui para saber se houve alguma outra despesa, e eu pago se houve. Ou seja, eu continuo assumindo a minha responsabilidade. Ou seja, Jesus coloca o samaritano como um homem de bem, praticando através dos seus gestos tudo aquilo que o doutor da lei diz ser o caminho para se tornar um homem de bem. E Jesus então faz uma pergunta a ele, quando termina de narrar a parábola. Ele diz: quem se colocou como o próximo do caído? Ele não perguntou quem era o próximo, mas quem se portou como tal, quem agiu como o irmão daquela criatura que precisava de auxílio. O doutor da lei responde: aquele que usou de misericórdia para com ele. Vejamos, 2000 anos se passaram. Aqui estamos nós, nesta casa espírita. Em qual personagem nós poderíamos nos enquadrar? Será que porventura nós poderíamos nos enquadrar como os velhos sacerdotes, que sabem o que os outros devem fazer, que vivem ensinando os outros com a postura deles, cobrando dos terceiros as atitudes que não fazem? Ou será que nós poderíamos nos identificar como os doutores da lei, por exemplo, que achando que o fato de conhecermos a doutrina, termos contato com o Evangelho, já está nos assegurando uma condição melhor depois que nós desencarnarmos? Ou será que não? Eu me identifico como um levita, que adora ajudar aqui, somente dentro da casa espírita. Por quê? Porque os outros companheiros de doutrina vão reconhecer a minha grandeza, minha presteza, mas quando estou lá fora e que ninguém está me vendo, a minha atitude é totalmente diferente. Ou será que não? Será que eu já me identifico como um samaritano, que independente do que as pessoas acreditam que eu faça, o que acham que eu sou, eu faço porque eu sei que tem que ser feito, que eu não meço esforços para auxiliar as criaturas que precisam, sem querer saber o porquê estão precisando, mas estou agindo porque a minha consciência determina que assim eu faça. Onde me enquadraria? Suponhamos que alguns de nós não esteja se colocando na condição de samaritanos. E aí? Tudo se perdeu? A encarnação não vai ter resultado nenhum? Não, pelo contrário. Quando o doutor da lei responde a Jesus, que foi aquele que usou de misericórdia para com o caído, que se colocou como o seu próximo, Jesus diz a ele: então vá e faça o mesmo. Ou seja, está nas suas mãos a oportunidade de começar a viver isso que você conhece tão bem. Da mesma forma se dá com cada um de nós. Se nós ainda não nos colocamos na condição de samaritanos, temos a oportunidade
todos os dias, de começarmos essa empreitada de transformarmos os nossos hábitos, de mudarmos a nossa postura, de nos livrarmos das velhas mazelas do egoísmo e do orgulho que ainda nos arrasta. Mas depende de cada um de nós, depende de boa vontade. No Livro dos Espíritos, Allan Kardec questiona: para agradar a Deus e assegurar a posição futura, bastará o homem que não pratique o mal? E tem muita gente achando que não fazer o mal está bom demais. Só que a resposta que a espiritualidade passa é preocupante. Eles respondem: não, ponto. Mas aí, como eles são generosos, eles oferecem explicação do não. E dizem: é necessário fazer o bem no limite de vossas forças. Não é da vontade, não, é das forças. Pois serão responsabilizados por todo o mal que houver pela falta do bem que não praticaram. Ou seja, quando nós deixamos de agir no bem, nós estamos dando a oportunidade para que o mal se manifeste. Então que nós possamos, ao sair desta casa essa noite, levar a reflexão, a necessidade, o convite de nos tornarmos também bons samaritanos, dentro dos nossos limites, das nossas condições, mas que tenhamos a coragem de praticar o que a doutrina espírita nos convida, por um motivo muito simples: para que nós possamos fazer dessa a melhor de todas as nossas encarnações. Que Jesus nos ampare e nos fortaleça nesse propósito, mas que tenhamos bom ânimo. Muita paz.